Seja bem-vindo ao Manual Antiprocrastinação. Irei te ajudar a encontrar sua melhor versão. Aproveite! Existe um momento na vida de todos nós em que percebemos uma verdade desconfortável: querer não é suficiente. Você pode desejar uma vida extraordinária. Pode sonhar com um corpo mais forte, uma mente mais afiada, um negócio próspero, uma rotina organizada, mas, ainda assim, mesmo com todos esses sonhos pulsando dentro do peito, você acorda alguns dias sem vontade de fazer absolutamente nada. E é exatamente aí que começa a raiz do problema. Nós crescemos acreditando que a força que transforma a vida vem da motivação, mas isso é uma das maiores ilusões já vendidas para a humanidade. A motivação é volátil, instável e extremamente emocional. Ela aparece quando tudo está favorável, e some exatamente quando você mais precisa dela. Ela é como uma faísca, acende rápido e apaga mais rápido ainda. E mesmo sabendo disso, muita gente ainda vive como se dependesse desse combustível frágil para construir algo grande. Talvez você mesmo já tenha passado por isso. Há dias em que você acorda decidido, animado, empolgado. Tudo flui, tudo funciona. Você cumpre metas, faz o que prometeu, sente orgulho de si mesmo. Mas no dia seguinte, sem aviso, a energia evapora. A vontade desaparece. A mente fica pesada. E, de repente, até as tarefas mais simples parecem impossíveis. O que muda de um dia para o outro? Sua motivação. E o problema é justamente esse: se sua vida depende dela, sua vida nunca será estável. Por isso, este capítulo, e este vídeo inteiro, começam com uma verdade brutal, porém libertadora. Pessoas extraordinárias não dependem de motivação, elas dependem de sistemas. Sistemas sustentam você quando a emoção falha. Sistemas seguram sua rotina quando sua força mental enfraquece. Sistemas mantêm seu compromisso mesmo quando sua vontade diz não hoje. E, acredite, até hoje, ninguém construiu uma grande obra, uma grande carreira ou uma grande vida baseado apenas em motivação. O que muda uma vida é consistência. E o que gera consistência não é querer, é estruturar. Mas antes de entender como esses sistemas funcionam, você precisa olhar para algo ainda mais profundo: a forma como você enxerga a si mesmo quando a motivação desaparece. Porque existe uma guerra acontecendo dentro de você. Muitas vezes, ela é silenciosa. Uma parte sua quer evoluir, quer crescer, quer romper padrões. Mas existe outra parte, uma parte muito mais primitiva, que quer apenas conforto, economia de energia e familiaridade. Essa parte não tem interesse nenhum em ver você acordar cedo, ler todos os dias, treinar, estudar, planejar, produzir. Essa parte quer o caminho mais fácil. E, quando a motivação desaparece, é ela quem assume o controle. É por isso que tanta gente se considera fraca quando falha. Mas a verdade é que essas pessoas não são fracas. Elas apenas não têm estruturas capazes de vencer essa versão confortável delas mesmas. E é exatamente isso que você vai aprender ao longo dessa série de capítulos. Como construir rotinas que não dependem do seu humor. Como criar sistemas que funcionam automaticamente. Como desenvolver uma disciplina que não desmorona quando a vida aperta. Como agir mesmo quando sua vontade diz não faça nada. Mas antes disso, eu preciso te conduzir a uma ideia que talvez seja a mais libertadora deste primeiro capítulo. Não é sua culpa você falhar quando a motivação some. Seu cérebro foi projetado para evitar dor, esforço e gasto energético. Ele prefere segurança a crescimento. Ele prefere repetição à mudança. Ele prefere o hábito antigo à meta nova. Você está tentando mudar um organismo que, por natureza, resiste à mudança. E isso não é um defeito, é um mecanismo de sobrevivência. O que é perigoso é você viver como se esse mecanismo fosse uma sentença eterna. Rotinas inquebráveis não são construídas com força bruta, e sim com inteligência. Elas não dependem de você lutar contra sua mente, mas de você aprender a trabalhar com ela. Digite mudança nos comentários desse vídeo se você realmente está pronto para a sua melhor versão. E esse ponto é crucial. Disciplina não é sobre ser forte, é sobre ser estratégico.
Os maiores realizadores do mundo não acordam motivados todos os dias. Eles acordam comprometidos. Eles têm sistemas tão bem construídos que a motivação se torna apenas um bônus, e não a base. Mas antes de mergulharmos no desenvolvimento desses sistemas, você precisa entender o que realmente está em jogo quando fala sobre disciplina. Não é apenas produtividade. Não é apenas crescimento. Não é apenas bons hábitos. A disciplina tem um impacto direto na percepção que você tem de si mesmo. Cada vez que você cumpre o que prometeu, sua identidade se fortalece. Cada vez que você cede à preguiça, sua identidade se fragmenta. É por isso que criar rotinas inquebráveis é, na verdade, criar uma identidade inquebrável. Uma versão de si mesmo que não negocia com o próprio futuro. Uma versão que entende que o desconforto do progresso é menor do que o sofrimento da estagnação. Uma versão que prefere crescer a permanecer igual. E, para preparar você para isso, este primeiro capítulo tem um único propósito: desconstruir a ilusão da motivação e abrir espaço para uma nova forma de enxergar a construção da sua vida. A partir daqui, tudo que você vai aprender será estruturado para funcionar nos dias em que você não quer fazer nada. Porque é exatamente nesses dias que sua vida é decidida. Não nos dias bons. Não nos dias empolgantes. Mas nos dias cinzentos, silenciosos, cansativos, nos dias em que sua vontade evapora. Se você aprender a agir nesses dias, você se torna imparável. Se você depender de motivação, você se torna vulnerável. Por isso, respire fundo. Porque a partir do próximo capítulo, nós vamos entrar no território onde as rotinas inquebráveis realmente começam. Os mecanismos, gatilhos e estruturas que transformam disciplina em algo automático, quase inevitável. Mas, antes de seguir, eu quero que você reflita sobre uma única pergunta. Dedo indicador apontando para a direita: quantas vezes você já deixou de cumprir algo importante simplesmente porque não estava com vontade? A resposta dessa pergunta vai mostrar o tamanho da transformação que está prestes a acontecer na sua vida. A esta altura, você já sabe que a motivação não é a base da disciplina. Ela é apenas um visitante temporário no processo. Agora, o que realmente importa é entender como construir rotinas que sobrevivem à ausência dela. E para isso, precisamos entrar em um território que poucas pessoas realmente exploram: a engenharia interna do comportamento humano. Porque rotina não é uma questão de força, é uma questão de arquitetura. E quando você aprende a estruturar essa arquitetura, a disciplina deixa de ser um peso e se torna um fluxo quase natural. A primeira grande chave é compreender que toda ação humana é guiada por 3 camadas: a intenção, o sistema e o ambiente. Essas 3 camadas funcionam como engrenagens. Se uma delas falha, o comportamento desmorona. É por isso que tanta gente começa projetos com entusiasmo, e semanas depois, abandona tudo. Não é porque elas são fracas, mas porque construíram a rotina apenas na camada da intenção, e intenção é areia movediça. Você afunda na primeira onda de cansaço. Para construir uma rotina inquebrável, você precisa começar onde quase ninguém começa: no ambiente. O ambiente é a camada mais poderosa da disciplina, e paradoxalmente a mais negligenciada. Seu cérebro reage ao que está ao redor de forma automática, instintiva, sem pedir sua permissão. Se seu celular está ao lado da cama, você acorda e pega. Se sua mesa está bagunçada, você adia o trabalho. Se sua geladeira está cheia de distrações alimentares, você cai na tentação mesmo quando não quer. Não é uma questão de força de vontade. É uma questão de exposição. A verdade crua é que o ambiente sempre vence a motivação. Um ambiente projetado aciona comportamentos corretos antes mesmo que você pense. Por isso, uma rotina inquebrável começa no mundo físico, não no mental. Quer ler mais? Deixe o livro aberto na sua mesa. Quer treinar mais? Deixe a roupa pronta na noite anterior. Quer trabalhar mais focado? Remova tudo que compete pela sua atenção. Isso não é simplismo, é neurociência. Seu cérebro segue o caminho de menor resistência. Se o caminho certo for o mais fácil, você o seguirá quase automaticamente. Depois vem a segunda engrenagem, o sistema. Um sistema é uma sequência previsível,
clara e organizada de ações que não dependem da sua vontade, mas de uma estrutura já definida. Pessoas disciplinadas não acordam pensando no que vão fazer. Elas acordam dentro de um plano que já existe. Elas não negociam com o próprio cérebro. E aqui está a beleza dos sistemas: eles eliminam o atrito da decisão. Quanto menos decisões você precisa tomar, mais energia você tem para agir. Um sistema eficaz é simples, direto e constante. Não precisa ser perfeito, não precisa ser complexo. Na verdade, quanto mais complicado, mais frágil ele se torna. Você não precisa de uma rotina com 20 passos. Você precisa de uma rotina com 4 passos que funcionam todos os dias, mesmo nos dias ruins. Por exemplo, acordar, água, movimento, foco. Um sistema assim não exige pensamento, exige execução. E quando a execução vira padrão, a procrastinação perde força. Mas o que realmente transforma um sistema em uma rotina inquebrável é a terceira engrenagem: a intenção alinhada à identidade. E isso significa entender que o comportamento diário é sempre uma expressão do tipo de pessoa que você acredita ser. Se você se vê como alguém desorganizado, começará o dia tentando ser disciplinado, mas seu próprio cérebro vai sabotar você, porque a ação não corresponde à identidade que você carrega. Por outro lado, quando você internaliza que é uma pessoa comprometida, seus próprios hábitos se ajustam a essa percepção. Isso significa que rotinas inquebráveis não são apenas práticas, mas simbólicas. Cada hábito envia uma mensagem silenciosa para seu cérebro: eu sou esse tipo de pessoa. Quando você cumpre sua rotina de manhã, você reforça a identidade. Quando você cumpre mesmo cansado, reforça ainda mais. Quando você cumpre no dia difícil, essa identidade se solidifica. E, aos poucos, algo poderoso acontece. Você deixa de lutar contra a procrastinação, porque a procrastinação deixa de ser parte do seu perfil psicológico. Mas talvez o elemento mais importante da criação de rotinas duradouras seja compreender que elas precisam ser construídas para sobreviver ao caos. Muita gente organiza sua rotina como se vivesse em um mundo perfeito, sem imprevistos, sem atrasos, sem problemas. Mas a vida não funciona assim. A vida atrapalha. A vida interrompe. A vida derruba. E rotinas frágeis quebram no primeiro tropeço. Por isso, a verdadeira rotina inquebrável é construída para funcionar especialmente nos dias turbulentos. A melhor forma de fazer isso é trabalhar com níveis, o nível mínimo e o nível ideal. O nível ideal é o que você faz nos dias bons. O nível mínimo é o que você faz nos dias ruins. E aqui está a mágica: o nível mínimo impede que você quebre a cadeia. Mesmo que você faça apenas 20% do que gostaria, você mantém a identidade intacta. E, quando a identidade permanece intacta, a disciplina permanece viva. É um sistema de sobrevivência. Em vez de exigir perfeição, você exige continuidade. E continuidade, ao longo do tempo, produz transformações absurdas. Outro ponto essencial é compreender que rotinas fortes não dependem de motivação, mas de gatilhos. Um gatilho é o evento que inicia o hábito. Sem gatilho, o hábito flutua. Com gatilho, o hábito se âncora. Por exemplo, acordar é o gatilho para beber água. Tomar água é o gatilho para alongar. Alongar é o gatilho para começar o foco. Quando você cria uma sequência de gatilhos, sua rotina se torna quase inevitável. Cada ação puxa a próxima. Você não se pergunta: será que faço agora? Você simplesmente faz. E, ainda assim, o maior segredo das rotinas inquebráveis não está nos hábitos em si, mas na forma como você remove alternativas. Pessoas fracassam porque deixam portas abertas. A porta da distração, a porta da desculpa, a porta da exceção. Uma rotina forte é construída quando você fecha portas. Quando você se compromete não apenas com o que vai fazer, mas com o que não vai permitir. Você define fronteiras claras com o que sabota você. E quando as fronteiras existem, suas escolhas se tornam mais fáceis. Mas existe um aspecto ainda mais profundo que precisa ser entendido: rotinas não se mantêm pelo conforto, mas pelo significado. Quando uma rotina não tem um porquê forte o suficiente, ela se desgasta.
O cérebro precisa acreditar que a rotina leva você a um destino mais importante do que o prazer imediato. Por isso, antes de fortalecer seus hábitos, você precisa fortalecer seu propósito. Não basta saber o que fazer. É preciso saber por que você está fazendo isso. Uma rotina sem propósito é frágil. Uma rotina com propósito é indestrutível. E tudo isso nos leva a uma descoberta fundamental. Rotinas inquebráveis não são sobre disciplina rígida, mas sobre suavizar o caminho. Quando você entende como seu cérebro opera, quando ajusta o ambiente, quando constrói sistemas simples, quando usa gatilhos claros, quando fecha portas alternativas e quando fortalece o significado, algo extraordinário acontece. Você passa a agir sem lutar contra si mesmo. A disciplina deixa de ser uma guerra interna e se torna uma extensão natural do seu modo de viver. Esse capítulo é o chão onde sua nova rotina será construída. É a fundação sobre a qual o resto será erguido. E, assim como uma casa precisa de uma base sólida, sua disciplina precisa de um sistema que não dependa do clima emocional. No próximo capítulo, vamos entrar no ponto crítico, onde tudo isso ganha força real. Como transformar esses sistemas em ação mesmo nos dias mais difíceis, nos dias em que sua energia está no chão, nos dias em que sua mente grita para parar. É no próximo capítulo que você vai aprender como realmente manter tudo funcionando quando a vontade evapora. Se você chegou até aqui, está pronto para o próximo nível. Chega um momento na vida de qualquer pessoa que está tentando evoluir em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. É aquele dia em que o despertador toca e você aperta a soneca quase sem perceber. O corpo está pesado, a mente está dispersa, e cada célula do seu corpo parece conspirar contra qualquer movimento. Não é preguiça. Não é fraqueza. É a resistência natural do seu cérebro a tudo aquilo que representa esforço, desconforto, possibilidade de erro, confronto com a própria evolução. É justamente nesse dia, o dia em que sua vontade evapora, que suas rotinas são testadas de verdade. E é nesse exato ponto que a maioria das pessoas perde. Elas confundem a ausência de vontade com incapacidade. Elas acreditam que agir sem motivação é impossível. Elas não percebem que existe uma ciência, uma estrutura emocional e um mecanismo psicológico por trás desses momentos. E que, quando você entende esse mecanismo, esses dias deixam de ser tragédias e se tornam oportunidades de lapidar uma força que poucos possuem. Porque existe uma realidade crua que ninguém gosta de encarar. Qualquer um consegue agir nos dias bons, o extraordinário é agir nos dias ruins. É aqui que você se separa da multidão. É aqui que sua identidade se solidifica. É aqui que suas rotinas deixam de ser ideias e se tornam parte de quem você é. Mas para chegar nesse ponto, você precisa compreender o que realmente acontece dentro de você quando a vontade desaparece. Quando seus níveis de energia caem, o cérebro ativa uma espécie de protocolo de segurança. Ele tenta economizar tudo: foco, esforço, disciplina. Ele empurra você para o caminho conhecido, mesmo que esse caminho seja justamente o que te mantém preso. Esse mecanismo evolutivo é poderoso, porque ele age sem pedir permissão. Ele age silenciosamente. Ele age rápido. E, se você não entende o que está acontecendo, você cai. A questão é, você não vence esse instinto lutando contra ele. Você vence esse instinto usando engenharia comportamental. O primeiro pilar é a ação mínima. É exatamente na hora em que o corpo diz não dá que você usa a técnica mais poderosa já criada contra a inércia mental: fazer só o mínimo. Só que aqui existe um segredo: o mínimo não é fracasso, o mínimo é o gatilho que mantém a disciplina viva. Porque o cérebro não entende quantidade, ele entende continuidade. Quando você faz o mínimo, você envia uma mensagem interna: eu não quebrei. Eu continuo. Isso muda tudo. Imagine a cena. Hoje você estava exausto, destruído, sem foco. Você não conseguiria treinar 40 minutos. Mas consegue fazer 2 minutos de alongamento. Consegue beber água assim que levantar. Consegue abrir o livro, mesmo que leia só 2 páginas. Consegue escrever um parágrafo, mesmo que não escreva todos. É pouco? Não. É ouro. Porque, quando você cumpre o mínimo, você preserva a sua identidade disciplinada.
E essa identidade é mais importante do que qualquer tarefa. E isso nos leva ao segundo pilar do clímax desta jornada, a cadeia inquebrável. Rotinas só existem quando se transformam em sequência. Se você quebra a sequência, tudo volta a ser mais difícil. Mas se você mantém a cadeia, mesmo com pequenas ações, o cérebro entende que aquilo é parte estrutural do seu dia. Ele ajusta hormônios, atenção e resposta emocional para apoiar o comportamento. A disciplina deixa de ser uma batalha e se torna um caminho pavimentado. Aqui acontece a transição mais importante da sua vida. Você deixa de agir quando quer e passa a agir porque é quem você é. Esse ponto é mágico. É transformador. É inacessível para quem acredita que disciplina é dureza. Na verdade, disciplina é suavidade. É construir um fluxo tão bem estruturado que você se move mesmo quando está cansado. Mas existe um terceiro pilar, talvez o mais poderoso de todos, o ritual do primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais difícil, porque é o único passo que exige força emocional. Depois dele, o resto é conduzido pelo impulso. Quando você organiza sua rotina de forma que o primeiro passo seja ridiculamente simples, você cria um truque psicológico capaz de vencer a inércia mais pesada. Não é preciso treinar. É preciso calçar o tênis. Não é preciso ler por 30 minutos. É preciso abrir o livro. Não é preciso escrever o capítulo inteiro. É preciso colocar o cursor na página. Não é preciso organizar toda a casa. É preciso dobrar uma única camisa. O primeiro passo quebra o ciclo emocional. Ele aciona o sistema. Ele acorda a mente. E, quando o primeiro passo é fácil, o segundo acontece sozinho. Mas o clímax desta jornada não é só como vencer nos dias difíceis. É reconhecer que são exatamente esses dias que constroem quem você está se tornando. Nos dias bons, você treina o corpo. Nos dias ruins, você treina a alma. Nos dias bons, você prova habilidade. Nos dias ruins, você prova caráter. E caráter é o que sustenta rotinas inquebráveis. Agora imagine a cena. Você acorda um dia se sentindo péssimo, totalmente sem energia. Em vez de se culpar, você já sabe o que está acontecendo, é um mecanismo de economia do cérebro. Em vez de desistir, você aciona o mínimo. Em vez de quebrar a rotina, você mantém a cadeia viva. Em vez de lutar contra si mesmo, você reduz o atrito. E quando percebe, você fez algo que 95% das pessoas não fazem, agiu sem vontade. Nesse instante, a rotina que parecia frágil se torna uma muralha invisível. Nesse instante, sua força se torna incontestável. Nesse instante, você se aproxima de uma versão de si que não depende de emoção para existir. Mas existe algo ainda mais profundo, um ponto que define quem será você daqui a 5, 10, 20 anos. A vida é feita muito mais de dias difíceis do que de dias perfeitos. Se a sua disciplina só funciona quando você está bem, ela não é disciplina, é conveniência. Se sua rotina só funciona quando você está motivado, ela não é rotina, é improvisação. O que realmente muda a vida é a capacidade de agir quando nada conspira a seu favor. E é aqui que você percebe a verdade mais poderosa deste capítulo. Uma rotina inquebrável não é construída nos dias de glória, mas nos dias de tempestade. Agora, respire fundo. Sinta o peso dessa frase. Porque é justamente ela que separa quem vive tentando, de quem finalmente consegue. E quando você domina essa engenharia de ação mínima, cadeia contínua e primeiro passo fácil, algo extraordinário acontece dentro de você. Sua identidade muda. Sua mente muda. Seu padrão muda. Seu destino muda. É aqui, neste capítulo, que você nasce de novo. Mas não como alguém perfeito, como alguém inabalável. No próximo capítulo, você vai aprender a consolidar essa nova versão. Vai entender como transformar tudo isso em um encerramento poderoso, definitivo e simbólico, criando um pacto com o seu futuro e construindo uma conclusão que não apenas inspira, mas lança você para uma nova vida. Chegamos ao momento mais importante de toda essa jornada. Não o mais técnico, não o mais explicativo, mas o mais decisivo. Porque o que você está prestes a construir aqui não é apenas uma rotina. Não é apenas um conjunto de hábitos.
Não é apenas um sistema contra a procrastinação. Você está prestes a construir uma nova identidade. Não importa se durante anos você se sentiu indisciplinado. Não importa se durante muito tempo você acreditou que não nasceu para isso. Não importa quantas vezes começou e parou. Quantas vezes prometeu e falhou. Quantas vezes decidiu mudar, mas viu tudo desmoronar em poucos dias. Nada disso importa agora. Porque identidades não são tatuagens, elas não são permanentes. Identidades são versões, e versões podem, e devem, ser atualizadas. E este capítulo é a ponte final. A ponte que leva você da intenção ao compromisso. Da visão ao destino. Do desejo à realidade. Porque existe uma verdade simples, direta e transformadora. Sua disciplina não é o que você faz. Sua disciplina é quem você é quando ninguém está vendo. E agora é o momento de escolher quem você vai ser daqui para frente. A primeira coisa que você precisa entender, com clareza absoluta, é que uma rotina inquebrável não é algo que você instala na sua vida, é algo que você se torna. Ela não é algo externo, ela nasce dentro. Ela nasce quando sua identidade e seu propósito se tornam mais fortes do que seus impulsos. Ela nasce quando você para de negociar com a preguiça. Ela nasce quando você decide que o seu futuro vale mais do que o seu conforto momentâneo. Mas para isso, você precisa fazer uma coisa que a maioria nunca faz. Romper oficialmente com quem você tem sido até hoje. Sim, é isso mesmo, romper. Porque você não constrói uma vida nova carregando consigo a versão antiga. A versão antiga quer atalhos, desculpas, justificativas, conforto, indulgência e amanhã. A versão nova quer clareza, compromisso, ação, constância, impacto e agora. E não existe espaço para ambas reinarem ao mesmo tempo. Por isso, pare tudo por alguns segundos e imagine o seguinte cenário. Você está diante de duas portas. A primeira é a porta da vida que você já conhece. A vida onde você tenta, mas não vai até o final. A vida onde seus hábitos quebram nos dias ruins. A vida onde a procrastinação vence mais vezes do que deveria. A vida onde a motivação decide seu destino. A vida onde sua vontade controla suas ações. Essa porta é confortável, mas ela cobra um preço. Um preço silencioso. Um preço emocional. Um preço espiritual. O preço de saber, todo santo dia, que você poderia estar mais longe, mas não está. A segunda porta é completamente diferente. É a porta da vida que você sabe que merece. A vida onde você cumpre o que promete. A vida onde sua disciplina funciona até quando você está cansado. A vida onde seus sistemas carregam você nos dias difíceis. A vida onde sua identidade é forte, limpa, poderosa e coerente. A vida onde cada pequena ação se acumula em algo gigantesco. Essa porta não é tão confortável. Mas ela recompensa. E recompensa de um jeito que muda tudo. Sua autoestima, sua confiança, sua trajetória, sua história. E agora, neste exato instante, você está diante dessas duas portas. E por mais simples que isso pareça, existe uma verdade profunda aqui. Sua vida inteira depende de qual porta você decide entrar hoje, não amanhã, não segunda-feira, não no mês seguinte. É hoje. Porque você cria rotina através de movimento, não de intenção. Você cria identidade através de ação, não de desejo. E você cria transformação através de decisão, não de esperança. Este capítulo final não é para explicar nada a você. Este capítulo final é para provocar algo dentro de você. É para fazer você sentir que está na beira de uma nova vida, e que atravessar essa fronteira depende de apenas uma escolha. Ser a pessoa que cumpre, mesmo quando não quer cumprir. Mas para que essa escolha ganhe força real, ela precisa de um compromisso. Um compromisso que muitos evitam, mas que apenas os líderes de si mesmos, os arquitetos do próprio destino, têm coragem de assumir. O compromisso de não quebrar a cadeia. Porque é exatamente isso que define uma rotina inquebrável. Não é perfeição. Não é desempenho máximo. Não é ritmo acelerado. É continuidade. É a capacidade de manter o movimento mesmo em sua pior versão. É a decisão de nunca deixar o dia zero voltar. A pergunta agora é:
Item você está disposto a fazer o mínimo nos dias ruins? Item você está disposto a começar mesmo sem vontade? Item você está disposto a fechar as portas do antigo eu? Item você está disposto a assumir que sua disciplina é maior que seus impulsos? Item você está disposto a viver uma vida que poucos são corajosos o suficiente para viver? Porque, se a resposta for sim, você acaba de fazer a transição mais importante da sua existência. A transição de alguém que tenta, para alguém que se torna. A partir de agora, sua rotina não é mais opcional. Ela é uma expressão da sua identidade. Ela é a prova de que você se escolheu. Ela é o contrato que você faz com o seu futuro, um contrato silencioso, mas inquebrável. Imagine daqui a 6 meses. Imagine acordar sabendo que você cumpre sua rotina sem precisar discutir com sua vontade. Imagine olhar para trás e perceber que cada dia ruim construiu a versão invencível que você se tornou. Imagine sentir, pela primeira vez, que você lidera sua mente, e não o contrário. Essa é a vida que está esperando do outro lado da porta. E para atravessá-la, você só precisa fazer uma coisa. Começar hoje. Seja com o mínimo. Seja com o primeiro passo. Seja com a menor ação possível. Mas comece. Porque antes de você construir uma rotina inquebrável, você precisa construir uma decisão inquebrável. E essa decisão acontece agora. Respire fundo. Endireite a postura. Assuma o controle da sua própria história. E repita silenciosamente em sua mente. A partir de hoje, eu mantenho a cadeia. A partir de hoje, eu sou quem cumpre. A partir de hoje, minha rotina é minha identidade. E então, com essa frase ecoando dentro de você, dê o primeiro pequeno passo. Não importa qual seja. Dê o passo. Porque mundos inteiros se abrem quando você começa. E o seu mundo novo começa agora.